tenho certeza para vocês que 80% das pessoas que nós paramos para perguntar hoje acerca de casamento, ou elas vão dizer que é incrível, mas o casamento deles é ruim, ou eles vão dizer que é péssimo e o casamento deles é pior do que você imagina. Literalmente. Então, assim, uma das áreas que a gente menos mexeu aqui hoje no nosso meio foi casamento. Uma das coisas que nós menos falamos. Principalmente quando se trata de sexualidade. Foi o que nós menos falamos aqui na escola. Hoje só temos aqui quem mais? Levanta a mão quem não é casado mesmo. 2, 3, 4, 5. 5 pessoas que não são casadas aqui só. 6 com o Guga. O resto, todos que estão aqui representados aqui são casados. E alguns que não puderam vir aqui também são casados. O que eu preciso que vocês guardem dentro do coração? Tudo que dá errado é porque faz procedimentos errados. E tudo que dá certo é porque agiu da forma correta. É óbvio. Por exemplo, ninguém vai conseguir fazer um café quente colocando a água na geladeira. Concorda? Parece ser muito óbvio, não parece? A mesma coisa acontece quando se trata de algo óbvio relacionado ao casamento. Por exemplo, todo mundo viu o percurso que a gente fez para poder chegar aqui? Quem viu o percurso que a gente fez para poder colocar aqui? Para chegar aqui? Se você vier para cá pelo menos 30 vezes, você vai sentir muita facilidade de chegar aqui. Se alguém afirmar para você que é possível passar pelo centro para vir aqui, quem vai achar estranho? Se alguém achar que é possível passar por Balneário Camboriú para vir aqui, quem vai achar impossível? Praticamente não tem como, né? Eu vou ter que ir lá e voltar, então não tem como passar por lá e chegar aqui, saindo daqui, entende? Então, assim, a mesma coisa se trata se eu falar para vocês que eu vou fazer um chá quente colocando a água para congelar no congelador. Perfeito? Hoje, quando eu bato os olhos e olho uma atitude estranha dentro de um casamento, é a mesma sensação que você teria se eu falasse para você ir para Balneário Camboriú para chegar aqui. É a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam que não só a criação dos filhos, como o casamento é um desafio para todo mundo. Extremamente para todo mundo. Hoje, eu tenho 4 crianças, sou casado com a minha esposa, graças a Deus, há quase 9 anos, 8 anos, 9 anos, 12, 13, 14, 15 anos, não, 9. Há 9 anos. E nesses 9 anos, sempre foram milhões de desafios, principalmente quando você não sabe quando você não sabe o caminho. E eu acho que é muito mais difícil você ter que descobrir o caminho do que você saber o caminho para você poder andar. Quando você tem a experiência de alguém para poder dizer para você o que você tem que fazer, e quando você tem a experiência de alguém que conseguiu chegar onde tem que chegar, se torna muito mais fácil. Então nós temos hoje aqui 2 privilégios. Nós temos o princípio do Pai, que está aqui dentro, pela boca de Jesus, pela boca de Paulo. E nós temos também a experiência de algumas pessoas do nosso meio aqui que conseguiram romper também. Então isso facilita muito para quem está começando hoje, para quem está chegando. Quem tem menos de 1 ano de casado aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quanto tempo vocês têm de casado? 11 meses. Durou, tá bom, né? 11 meses, quase 12, termina, foi... 22 agora, 22 faz 1 ano. Ah, é verdade, cara. Amor, eu não fui no casamento deles por causa do Juba. Eu confesso que eu não deixei. Amor, eu tô tentando fazer seu lado aqui, você me ajuda, cadeira. Então, assim, quem tem menos de 2 anos aqui? Deixa eu ver se alguém encaixa aqui. Quanto tempo? 1 ano e... Pronto, menos de 3 anos é o suficiente. Menos de 3 anos. Menos de 3? Agora, quem tem mais de 3 anos, levanta a mão. Grande maioria. Então, vocês precisam de vergonha na cara. Brincadeira. O que a gente precisa guardar dentro do coração, gente? Ó, não importa se é no começo ou se é um casamento mais velho. Não importa, o princípio é o mesmo. E o que as pessoas têm dificuldade hoje de viver dentro do casamento é justamente isso. As pessoas acreditam que o casamento mais novo é mais fácil de resolver. Quem são os mais velhos? E quem são os mais novos acredita que quem tem mais tempo tem mais facilidade. E na realidade isso é muito subjetivo, isso é muito relativo. Por quê? Você pode ter um casamento de 3 meses, lotado de ofensa. Aí o que vai acontecer? Dá problema. Ou como você pode ter um casamento de 6, 7 anos entupido de ofensa, que vai dar na mesma coisa. Infelizmente, o grande vilão da maioria das coisas que nós temos no dia de hoje é a...
porque ela produz ofensa, ofensa produz frustração e frustração produz trauma. E isso hoje é uma das coisas que mais demoram para resolver. Parece que, olha pra você ver, ó, eu lembro que uma das coisas que me fez ficar desesperado e chateado com o profético foi isso. Um dia, chateado com Deus, eu falei, Deus, olha, não fiquem tristes com o que eu vou dizer, tá? Eu falei, Deus, a impressão que dá, que as pessoas ensinam, que o Senhor é um fracote. A impressão que dá que o Senhor é fraco. Porque, puxa, se eu sair agora, tem um coração ali, se eu sair agora e fizer sexo com uma pessoa em adultério, e isso durar 15 minutos, eu preciso de no mínimo 1h30, 2 horas para quebrar essa ação de 15 minutos. Aí eu falei, Deus, não faz sentido. Não faz sentido eu precisar de mais tempo para quebrar do que para me estragar. Então parece que a informação que nós temos da boca das pessoas é que Deus é fraco. Quem já teve essa impressão? Quem já teve essa impressão? Povo medroso. Sabe, a gente tem medo de pensar, a gente tem medo de enxergar, e a impressão que dá é essa. Infelizmente, e principalmente pelo fato de que algumas pessoas que se converteram ao evangelho eram homossexuais, que mais? Maçonaria, espiritismo, macumbaria e tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Aí você pega um ex-bruxo que saiu da bruxaria. Aí ele quer dizer pra você que precisa de 15 milhões de procedimentos para que se quebre uma aliança de sangue. Aí sai um ex-macumbeiro, sabe-se da onde. Aí ele diz que precisa de 400 milhões de coisas para você conseguir quebrar aquela macumba. Aí quando eu fui ver Jesus, eu vi que a vida de um filho não precisa desse mundaréu de coisas que tem que ser feito. O Vinícius acompanhou junto com a gente. Nós moramos em Teresina, Piauí. E na rua de casa existia prostituição lá dentro. Para quem não sabe, essas árvores elas falam. E falam mesmo como eu e você. Isso pode parecer loucura. Tudo que a gente diz é polêmica. E um monte de gente vai dizer que eu estou maluco. Mas eu não estou maluco. Primeiro ponto crucial. Não é a justificativa maior. Mas a Bíblia diz a pregar o evangelho a toda criatura. Se você for os originais, está dizendo para pregar o evangelho para a árvore. Porque é criação. Então não há discussões. Ali nos originais é isso que está lá. Entende? E quando você vai para Isaías, você vê árvores batendo palma. E você sabe que todo ser que respira tem que louvar o Senhor. Árvore respira, gente? Eu não estou nem argumentando ainda, eu só estou levantando 3, 4 versículos para a gente pensar. Então dizer que eu sou maluco, você vai ter que anular esses 4. Ou esses pequenos argumentos que eu estou dizendo aqui que são rápidos. Entenderam? Então eles falam. Nós quando nós chegamos dentro da rua, nós vimos lá, infelizmente, prostituição com a parte homossexual. Homens transvestidos de mulheres fazendo programa. Eu fiquei um pouco assustado, porque tinha uns lá que, vou te falar uma coisa, era mais bonito que muita mulher. Era impressionante. Agora, a hora que doeu meu coração foi a hora que eu vi um pai de família, que eu já tinha visto ele encostando o carro e pegando o moço e saindo. Isso me deixou chateado. Levei o Vinícius e mais alguns meninos e mais algumas irmãs para acompanhar aquilo lá durante alguns dias. Durante cerca de quase 14 dias, em horários extremamente oscilados e alternados. Todos os dias tinha lá prostituição em horários alternados. Falei, Vinícius, vamos ver se funciona? Vamos ou não vamos? Então vamos lá. Entramos na rua e fomos quebrar aquilo lá. Como é que funciona isso aqui? As pessoas que estão lá dentro, as pessoas que estão ali fazendo programa são convidadas por espíritos. Como é que se acaba com isso? Não é removendo as pessoas, é removendo os... E eles precisam de legalidade. Repara que toda feitiçaria tem que ser feita perto de uma árvore, ou perto de uma água, perto de alguma coisa viva, porque aquilo não tem vida. Precisa enraigar e utilizar a vida que existe na nossa terra. E eu cheguei na primeira árvore, o pessoal tudo louco, né? Não está acostumado a ver eu fazer. Cheguei na primeira árvore e falei, essa árvore é o seguinte, cadê o problema da rua? Ela falou assim, olha, estamos oprimidos há anos. A 7ª árvore é onde está o problema. Eu comecei a contar. 1, 2, 3, 4, 7. Quando eu cheguei na 7ª árvore, na rua... Não lembro o nome daquela rua mais. Não lembro mais. Eu sei que era no bairro Jesus, perto da Desembargador Coronel de Carvalho. Não lembro o nome do bairro, gente. Esqueci. São Cristóvão. Obrigado, pai. São Cristóvão. Aí eu parado, cheguei na árvore, era uma árvore grossa e tinha lá assim, ó, 5 tampinhas de garrafa furadas com prego. E várias florzinhas daquela na árvore. Olhei para aquilo e falei, não é possível que é isso. O pai falou assim, Wagner, você não precisa tirar todas, só tira uma de cada uma e tá tudo feito. Eu falei, não acredito. Tirei uma tampinha, 2 tampinhas, 3 tampinhas. O pai falou, agora, filho, decreta que os espíritos não voltam mais. Acabou. Até o dia de hoje, não tem mais prostituição lá. Quem me entendeu?
Eles se deslocaram de lá e foram para a borda do cemitério, onde se faz oferendas, onde os espíritos estão alojados. Demos 2 voltas lá. O pai pediu para fazer alguns decretos e algumas coisas. Foi cancelado. Não existiu mais aquele trabalho ali dentro. O que eu quero que vocês entendam, gente? O que eu quero que vocês percebam e tenham consciência? O profético, ele é problemático, que você precisa fazer muita coisa para você conseguir um resultado. Quem está me entendendo? Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque 80, 90% de todos os problemas que vocês passam são problemas espirituais passados. São problemas geracionais de pai e de mãe. Quer ver uma coisa? Maridos, diga oi. Você conhece sua sogra? Quem já viu sua sogra? Agora, levanta a mão para mim o dia que você viu os comportamentos da sua sogra na sua esposa, vai. Agora diga para mim, mulheres, o dia que você viu o seu sogro no seu marido, vai, deixa eu ver. E o pior, ainda tem essa. Por causa da aliança de sangue, você consegue ver sua mãe ou seu pai na pessoa. É estranho, né? Você vê como é que o negócio é sério. É extremamente sério. Por que eu estou dando exemplo do profético do passado? Ele funciona, gente. Só que eu nunca vi Jesus precisando de nenhum desses artefatos ou desses artifícios para conseguir quebrar alguma coisa. Quem me entendeu? Jesus disse, eu recebo autoridade sobre serpentes e escorpiões. No grego, ele deu 2 decretos ali, só de falar essa frase. E cancelou a operação dos espíritos naquele lugar. Pegaram Jesus e foram numa região onde existia muita feitiçaria. Extremamente muita. Muita, muita, muita. E Jesus falou assim, ó, nós estamos na porta do inferno. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele não falou mais nada. E a ação espiritual naquele lugar acabou. Quem me entende? Quando você vai para o grego, você vê ele dando vários decretos contra Leviatã, contra outros espíritos e outros tronos. Isso tudo existe. Tudo existe, não é mentira. Eu estudei, eu vi o que é. Só que hoje, quando você começa a ver os ministros que já me acompanharam alguns anos atrás, eles não param mais com isso. Eu entendo. Funciona, funciona. Mas o que você prefere? Estralar os dedos e aparecer uma panela de arroz? Ou gastar 12 anos para fazer uma panela de arroz? Eu não vou dizer para você que Jesus gosta de um conceito polishop, onde tudo é rápido demais e tudo se resolve. Mas eu quero dizer para você que na vida de um filho, por causa do testemunho que ele tem, por causa do caráter que ele tem, tudo é mais rápido, gente, e objetivo. Quem me entende? Eu fui acompanhar um moço de Teresina e nós fomos fazer as quebras de aliança de sangue que ele tinha. Quando ele me trouxe uma folha das mulheres que ele já havia feito sexo, eu tomei um susto. Porque só de loira era 150. Sim, senhora. Só de loira. Eu falei, meu filho, aqui tem todas. E esses que estão pauzinho, é porque eu não lembro o nome. Eu falei assim, mas aqui você não tem falando, não, são só as loiras. Eu falei, tá, mas teve loira, teve negra, teve ruiva, teve asiática. Foi pronto, é um site pornográfico. Pra você escolher os testemunhos. Quem me entende? Ele era constantemente atribulado sexualmente. O dia todo. Ele parecia um maníaco sexual. Quem me entende? Mas também, vamos raciocinar. Dentro dele havia no mínimo 400 sangues diferentes influenciando ele no mundo espiritual. Eu só quero que você enxergue, não é nessa linha que tu vais andar. A gente não precisa disso. Com Jesus é muito mais fácil resolver. Quem já teve relação sexual antes do casamento, lift your hand. Quem casou virgem aqui? Deixa eu ver. Olha que coisa linda, gente. Ainda existem essas coisas boas. Ainda existem essas coisas bonitas ainda. Tá vendo, Xande? Levanta a mão e dá um glória, meu filho. Menos problema para sua vida. Agora pense uma coisa bem clássica. Eu não estou falando da qualidade sexual, eu estou falando do problema sexual. Você que teve relações sexuais antes do casamento, como foi o meu caso, se você não destruir essa infraestrutura, imagina, você tem o Paulo, Paulo tem no nosso meio. Você tem o José Cleide, com a dona Josefina, não tem ninguém aqui desse jeito não, né? Pronto. Dentro dele agora existe, ele fez sexo com 50 mulheres. Cada vez que ele fizer sexo com a mulher dele, vai existir 51 sangues ali dentro. Aí ele começa a ter problema no casamento, ele não sabe por quê. Ele não sabe de onde vêm essas influências espirituais. E elas são extremamente reais e fatos.
Por que que tudo que nós falamos no nosso mês se resume em uma única palavra? Qual é? Conquistar? Oi? Conquistar? Sempre a gente fala a mesma coisa, a gente tem que ter? Tem que ter? Porque esse é o segredo de resolver todas as demais coisas. Você tem duas opções. Ou você desenvolve o seu caráter, caminha como Jesus, sem tantas dificuldades, ou você não desenvolve o seu caráter e vai ter que aprender a entrar pelas casas, pela janela, pelo telhado e por qualquer outra parte que você quiser. Quem me entende? Todas as pessoas que tinham caráter e pararam perto de Jesus conquistaram a cura sem pedir. Todas as pessoas que não tinham caráter precisaram descer pelo telhado, pela janela ou pedir favores. Já leu isso na Bíblia? Entenderam agora? É isso que nós precisamos parar para poder pensar. Então você tem duas opções. Ou você aprende o dificultoso mundo do profético e sente retaliações. Quem já ouviu essa frase? Quem já sentiu aqui ataques espirituais de demônios? Levanta a mão para eu ver. É gostoso? Quem já viu a perna ficar cheia de cabelo que um demônio está tentando entrar no seu corpo? Quem já viu um negócio grudar nas suas costas e ficar pendurado, você fala, o que é isso? Quem já viu espíritos em forma de macaco, de gnomo, de sombras, de olhos vermelhos correndo atrás de você? Quem já sentiu o corpo ficar gelado inteirinho, parte dele inteira, assim, ó? Sabe por que isso tudo aconteceu? Falta? Hã? Por que isso nunca aconteceu com Jesus? Vocês me entendem? É uma escolha que sempre nós vamos ter que ter. Não é porque funciona que nós vamos usar. E não é porque dá certo que é o certo a ser feito. Por isso que eu me encantei quando eu fui ler a Bíblia. Eu falei, gente, peraí, cara. O profético funciona. O profético funciona. Eu vi muita coisa acontecer em Maringá, sendo que eu nem morava lá. A maçonaria estava tomando conta daquele lugar através dos pastores lá dentro. Um decreto que nós fizemos aqui de Florianópolis. 25 pastores morreram. As igrejas foram desfeitas. Tinha um cara lá com um mundaréu de igrejas lá dentro. Foram desfeitos no cabo de 6, 7, no máximo 10 dias. Foram desfeitos. Um deles, antes de morrer, deixou uma carta escrita. E nessa carta estava o nome meu e de um pastor que caminhava junto comigo. Que ele nos odiava. E que ele decidiu o inferno. Olha pra você ver a ideia do cara. E que ele só não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer por causa do nome fulano de tal, que era o meu, e de ciclano de tal. Nós conseguimos puxar lá de Maringá... Maringá? Não, Maringá. É que eu tava tentando... Eu sei que é dois nomes de M. Nós conseguimos puxar o principado que regia em Maringá aqui para Florianópolis. Deu para ver aquele bicho todo acorrentado, parecendo lama. Ainda tinha uns negócios grudados nos braços dele. Eu só escutei que aquilo era patente. Quando aquilo saiu de perto dele, ele começou a perder a forma dele. Depois daquele dia as coisas começaram a mudar. O trabalho que nós tínhamos lá na época que nós chamávamos, começou a deslanchar lá dentro, começou a funcionar. Depois teve problema e acabou. O que eu quero que vocês guardem? O trabalho não era meu, eu acompanhava um rapaz que trabalhava lá, perfeito? Que servia o Deus lá naquele lugar, como ele mesmo dizia. O que eu preciso que vocês guardem na cabeça de vocês? O profético, ele funciona, ele é real. Eu fui visitar uma casa de duas moças. E eu falei assim, meninas, vocês estão bem? Na época, elas estavam juntas, quem me entendeu? Era uma moça com uma outra moça e estavam namorando. Entende? Wagner Ribeiro, você apoia isso? Eu apoio a Bíblia. E o modelo da família eu já vou falar daqui a pouco para você, segundo Jesus, tá? Eu cheguei lá dentro e falei assim, filha, vocês estão bem? Maravilhosamente, pastor. Tá tudo tranquilinho? Tá tranquilinho, pastor. Foi então de duas uma. Ou a geladeira é mentirosa, ou vocês são mentirosos. Ela falou, por quê? Foi porque a geladeira me disse que você aqui empurrou ela até na parede e enforcou ela lá em cima. A menina fez assim, ó. Mas sério. Ela falou assim, só que aí ela ficou pensando, peraí. Pra eu pensar que a geladeira não falou, como é que ele sabe? E nitidamente, eu escutei a geladeira falar comigo. Por quê? Metais, madeira, todos eles carregam energias. Fui fazer um trabalho lá dentro de Brumado, Minas Gerais. Brumado, Bahia. Tinha um baú de madeira. E tinha um portal incumbido ali dentro. E tinha um trabalho feito espiritualmente ali dentro daquele baú para matar o dono da pousada. Quem me entende? O poder de Deus caiu ali dentro. Ficou maciço e envolveu aquele negócio. Aí o pai começou a mostrar pra gente o que tinha ali dentro. Eu não consegui ver, mas eu senti o que tinha.
Quando eu abri, um dos profetas estava junto com a gente, ele bateu o olho e quase caiu de costa. Ele viu um monte de coisa ali dentro. Aquilo foi desfeito. A mulher da pousada, se não me engano, que já estava doente, voltou a ficar bem de novo. Vocês entendem que isso existe, é real? Vocês entendem que feitiçaria, macumba funciona? E que decreto também de profetas também funciona? A diferença, queridos, é que Jesus não fez isso e não precisou disso. E é isso que eu quero que vocês guardem dentro do coração de vocês. As influências espirituais que existem nas nossas vidas, elas são desfeitas com relacionamento e tratamento de caráter. Por isso que eu foco tanto nisso. Não adianta você ficar pirando, tipo, em batalha espiritual, em demônio, em princípio. Cara, é legal você saber, mas você vai se matar para tentar resolver isso aqui. A forma mais eficiente é a forma que Jesus explicou. É caráter e relacionamento. Isso quebra as barreiras. Acompanhamos um outro casal. Não precisamos fazer quebra disso, quebra daquilo, quebra de 1 milhão de coisas. Não precisou. Por quê? Só bastou tratar o caráter deles. 5 dias depois estava todo mundo lá. Desentiria, vomitando e mais um monte de coisa. Que no profético é expelir iniquidade. Quem me entende? Acontece. Coriza e mais um monte de coisa. Quem conhece o profético sabe disso. O que nós precisamos entender agora? O que nós precisamos entender? Quanto mais existir um tratamento de caráter individual de cada cônjuge, ou vocês que querem casar já vão se preparando desde agora. Peguei o mocinho que está ali sentado, que está filmando. Tratamos ele um monte. Começamos a tentar ajudar a outra mocinha que está ali. Um monte. Começaram o casamento e não foi vento e polpa. Tiveram um monte de problema e ainda tem até o dia de hoje. Imagina se não tivesse o estrago que não estava. Quem me entende? É isso que nós precisamos pensar com todas as letras. Então, quanto mais nós investimos individualmente em cada cônjuge, em cada integrante do casamento, mais as maldições são quebradas, mais os problemas são removidos e mais o casamento tende a dar certo e a funcionar. Quem me entendeu? Abram Gênesis 3 rapidinho aí. Gênesis 2, gente, desculpa, errei. Prestem bastante atenção. Nós não vamos ler agora porque talvez a gente precise transitar. O capítulo 2, praticamente inteiro, até o versículo 25, e dele um pouquinho para trás, deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Isso. E dele um pouquinho para trás, nós temos a narrativa da criação do homem e da terra. Deus deu diretrizes ao homem desde o livro de Gênesis aqui em hebraico. Aqui nós temos Deus instruindo o homem a cultivar a mulher. Nós vemos Deus instruindo o homem a proteger a mulher. Nós vemos Deus criando a mulher do meio do homem. Existem milhares de revelações nisso aqui, mas a gente vai usar algo bem básico, bem básico. Deus criou o espírito do homem, Deus criou o espírito da mulher de dentro dele. Ele nos formou dentro dele. Depois Deus criou o corpo do homem e Deus criou o corpo da mulher a partir do homem. E deixou algo extremamente claro. O homem tem uma estrutura mais forte, a mulher tem uma estrutura mais fraca. A mulher ela é mais frágil, o homem ele é mais forte. Porém, capacidade, potencial é o mesmo para todo mundo. É igual para todas as pessoas, não muda, absolutamente não muda. Porém, respeitar o processo de criação faz com que as coisas não causem problemas. Vocês conseguem entender isso? Fácil ou difícil? Isso é muito importante. Respeitar o local, a estrutura, respeitar o ambiente onde Deus, cada um foi criado, isso resolve os problemas. O que acontece hoje com o feminismo em si? As mulheres elas passam a acreditar que elas deveriam tomar o lugar do homem e viver dentro do lugar do homem, o espaço do homem. E isso faz com que o casamento se desfaça e se destrua. Quem está comigo? É isso que nós precisamos de verdade pensar. Homem no seu devido lugar, mulher no seu devido lugar. É isso que nós precisamos de verdade. Se cada pessoa ficar no seu devido lugar, nada se estraga. Árvore foi feito para ser? Brinquedo foi feito para ser? E para encher esse brinquedo inventado de querer ser um carro a partir de amanhã. Que cai muito na ideia da ideologia de gênero, que é uma coisa que não tem como fluir e funcionar.
Vocês me entendem? É uma coisa que não tem como acontecer. Cada macaquinho no seu devido galho e tudo se encaixa e funciona do jeito que tem que funcionar. O Pai criou um sistema de proteção para todos nós. E Ele criou um ambiente onde que todos venham a funcionar do devido jeito, da devida forma. Por isso que hoje nós temos aqui princípios para homens, princípios para mulheres, para que tudo dê certo. Wagner, quando que as coisas vão dar errado? Quando a gente infringe algum? É simples, cara. É mulher tentando ser homem, é homem tentando ser mulher, é mulher tentando ser criança, é criança tentando ser adulto. No final das contas, desequilibra tudo e tudo passa a ter problema. E é aí que vem o grande problema da situação. O grande problema mesmo. Aqui no livro de Gênesis, a gente vê Deus, como eu expliquei para vocês uns minutos atrás, a gente vê Deus pedindo ao homem e instruindo ao homem para ele cultivar a mulher, proteger a mulher, guardar a mulher e instruir a mulher. Isso é uma responsabilidade nossa, masculina. Por isso que hoje, a maioria dos casamentos hoje, as mulheres têm problema com os homens porque elas não se sentem seguras. O marido não transfere para a mulher segurança. O marido é um desequilibrado, maluco, doido, que está fazendo, metendo louco de tudo quanto é jeito que vê na frente. Não pensa para fazer, não calcula as coisas para fazer, começa os negócios, se quebra todo, dá problema em tudo que faz, parece que não tem sabedoria naquilo que mexe e a mulher não consegue se sentir segura. Só que a mulher também não pode ser absoluta, como a maioria das mulheres no dia de hoje, que aderiram a alguns conceitos feministas. O que eu não aguento mais hoje ver é mulher começar a questionar a liderança do marido, mas também não faz nada para ajudar. Matei. Vocês entendem? E não faz nada para ajudar. Eu vi uma moça questionando que o nome dela ficou sujo porque, afinal de contas, ela abriu a empresa junto com o marido. Só que eu sei o quanto que o marido é dedicado e o quanto que ele é bom. A diferença é que o nome sujou, mas a empresa não faliu. Enquanto o nome dela sujou e a empresa não faliu, várias empresas ao redor deles fecharam. Mas a dele não fechou. Porque o pai era com ele e ele é extremamente competente. O que aconteceu? Aí se eu digo uma frase assim, eu falei, irmã, posso fazer uma pergunta? Pode. O que você tem feito para mudar e para que seu nome fique limpo? Mas não foi eu que coloquei meu nome, foi mas você trabalha na mesma empresa. Será que você tem condição hoje, psicológica, estrutural, para assumir a responsabilidade de todas essas coisas e fazer a empresa funcionar? Quem me entende? As mulheres foram instruídas hoje a ficar dentro de casa, comer, beber, dormir, não limpar, não arrumar, não ser esposa, não fazer absolutamente nada dentro da casa, ainda não fazer sexo com o marido e ainda reclamar de tudo que ele faz e colocar defeito em tudo. Sabe aquela ideia? É fácil fazer o que você faz. É aquela ideia de palpite, sabe? Você dá palpite, mas na hora de assumir a responsabilidade e fazer como tem que fazer... Ai, não sei se eu consigo, amor. E começa, sempre das mesmas formas. As mulheres agora nem riram da brincadeirinha, né? Então, o que eu quero que vocês parem para vocês pensar? Se nós seguirmos os princípios do jeito que estão aqui dentro e praticarmos do jeito que de verdade está aqui dentro, a mulher é feliz, o homem é feliz, a família cresce, os filhos se desenvolvem com referenciais. O meu maior desejo hoje é que a minha filha deseje casar com um homem igual eu. E o meu maior desejo é que os meus filhos desejem casar com uma mulher igual a minha esposa. Quem me entende? Há tempos atrás, um dos meus meninos mais novos, hoje, acima do João, disse assim, papai, eu não quero casar com mulher. Olhei para aquilo e falei, Jesus, o que eu falo da minha vida agora? Aí o pai falou assim, calma e ouve ele direito. Eu falei, menos mal, né? Ou piora ou melhora. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Não quero casar com mulher, eu quero casar com um homem. Eu falei, nossa, agora fritou o dobro. Deus pediu para eu ouvi, piorou o negócio. Achei que ele ia ficar solteiro, tipo apóstolo Paulo, né? Mas não rolou. Eu falei, peraí, cara, isso já faz um tempo. Eu falei, filho, explica. Eu quero casar com o papai. Eu falei, opa, isso aí eu já sei o que é. E você não quer casar com a mamãe? Ele, não. Por quê? Porque a mamãe não me ama. A primeira coisa que entrou dentro do meu peito, eu fiquei extremamente preocupado. Toda criança masculina que tem problema com a figura feminina desenvolve homossexualismo. Toda. Wagner, não bate uma formação que você não tem certeza. Se eu não tivesse, eu não estaria fazendo. Toda. A maioria dos meninos que foram tolhidos, privados pelos pais, figura masculina, de não ter tempo com a mãe, desenvolveram carências afetivas, emocionais e confundiram essa carência com o sexual. Repara pra você ver, você homem. Vê se a mulher que você casou não se parece com a sua mãe.
Tem uns irmãos fazendo chui já. Vocês entendem? Porque gente, é um fato. Uma coisa que Deus fez comigo foi mudar o cronograma. A minha esposa não se parece fisicamente com a minha mãe. Não tem nada a ver com a minha mãe. Minha mãe é baixa, morena, ela é alta, branca, não tem nada a ver. Só que a minha ex-noiva era o fuço da minha mãe. Era literalmente o fuço da minha mãe. Então eu tive a oportunidade, inconscientemente na época, de quebrar esse tipo de legado de carência. Quem me entende? Sem eu nem saber que isso estava acontecendo. Consegue me entender? Cheguei na minha esposa semi-desesperado, quase que perdendo a cabeça. Falei, filha, vem cá. Eu não quero ver meu filho mexendo com homossexualidade. Eu não quero ver meu filho carente, passando os problemas sexuais que eu passei na minha adolescência, na minha infância. Nós precisamos fazer alguma coisa. E de lá veio a senhora, minha esposa, trabalhando, mexendo, rompendo e fazendo não sei o que, e mexe lá e não conseguia, ficava dura, e foi. Esse tempo atrás, ficou um grude do Isaac com ela. Grude. Quase um TV grude, né? Aí, esse tempo atrás, ele falou assim, papai, eu queria casar com a minha mamãe. Vocês estão conseguindo entender? Aí ela, ô glória! Vocês entendem? Porque aí as coisas começaram a mudar. A criança só precisava daquilo que a Bíblia pede para fazer, para se encaixar e harmonizar tudo de novo. Quem me entende? Isso é muito importante. A agressividade da criança é a responsabilidade dos pais. Os problemas físicos de caráter que a criança tem é só um reflexo do papai e da mamãe. O que você vê ela fazendo não é porque ela é ruim, né? Porque o papai e a mamãe não foram presentes nos devidos momentos onde deveriam estar. Vocês me entendem? A mesma coisa acontece quando se traz das crianças e agora vai para os adultos. É a esposa que não cozinha, é a esposa que não limpa a casa, é a esposa que não cuida do lar, é a esposa que não sabe o que fazer. Simplesmente acreditar que casamento é morar dentro de uma casa, fazem sexo, de vez em quando comem fora ou fazem comida dentro de casa, briga para mais de metro e aleluia, glória a Deus, uma vez por semana, domingo dentro de uma igreja. É isso que está escrito aqui? Aonde está escrito na Bíblia que é normal casais brigarem? Agora sejam sinceros, quem já disse isso pelo menos uma vez que é natural brigar, levanta a mão, por favor. Sabe por que você briga? Porque esse é o conceito que você tem na sua cabeça. E é o conceito que a sociedade brasileira enfiou na sua cabeça. Por isso, infelizmente, hoje você briga. Quem está comigo? Não existe briga num casamento onde existem princípios. Não existe briga num casamento onde funciona. Vocês conseguem entender? Os ajustes, eles vão existir. Só que está na hora da gente parar no nosso meio de acreditar que ajuste e briga é a mesma coisa. Quem me entende? Brigar com ela, eu não brigo. Mas a gente se ajusta continuamente. Mas num passado bem distante, nós já brigamos. Quem me entende? Não saímos no tapa, na bicuda, no rabo de arraia, no karatê, nem no Jack Chan, mas brigávamos. Que é aquela ideia de a gente falar, nós discutimos. Não, brigava mesmo. Isso já aconteceu. Conforme os princípios eles vão entrando dentro de casa, essas coisas elas passam a acabar. E a gente começa a trabalhar de formas mais difíceis e mais complicadas. Hoje eu tenho tentado mudar meu casamento sem esperar a mudança dela. Quem me entende? Isso eu estou dizendo por mim. O que ela está fazendo, eu preciso perguntar para ela para saber o que ela está fazendo. Mas hoje eu tenho tentado pegar a espada mais pesada e tentado carregá-la nas costas. Porque eu acredito que Deus pode me dar a estrutura para fazer isso aqui. Porque eu aprendi que os princípios que estão aqui dentro têm vida o suficiente para fazer os nossos casamentos funcionarem. E andar do jeito que precisa. Sem a influência dos nossos pais e sem a influência da maldição passada dos nossos casamentos que aconteceram para trás. Falei para minha esposa, amor, sua mãe infelizmente separou do seu pai. Minha mãe, mesmo no pé de guerra, que fluía dentro de casa com meu pai, não separaram, graças a Deus. Mas eu falei para ela, a única opção que eu tenho hoje é ficar do seu lado até o último dia da minha vida. Porque eu não quero transferir esse legado para os nossos filhos. Então, tudo que vocês corrigirem na geração de vocês no dia de hoje, mesmo que essa administração tenha a parte B, tá, gente? Mas eu prefiro que ela seja bem feitinha. Tudo que de verdade vocês entenderem, com todas as letras, que é necessário em Deus, naquilo que está escrito aqui dentro mudar, mude. Porque automaticamente você já está removendo isso dos filhos que você vai ter, se caso você não tiver, e dos filhos que você já tem. É automaticamente assim. Se você não mentia e passou a mentir, automaticamente você já transfere esse legado para os seus filhos. E eles passam a desenvolver esse tipo de mentira. Se há raiva dentro do seu peito e você não remover isso dentro de você, você já transfere isso para os seus filhos. Isso é óbvio. Quem já tem filho aqui, levanta a mão.
Quantas vezes você já se viu nos seus filhos? Levanta a mão. Eu tô quase me jogando, minha filha, aqui. Só não me joga para não quebrar o microfone. Vocês me entendem? Isso é natural acontecer. Se você vê o Natan, o jeito que ele é escandaloso, quem você acha que ele puxou? Aqui hoje eu disfarço. Mas sou eu o cara da bagunça nesse aspecto. Vocês me entendem? Hã? Lá não deu pra disfarçar muito não, né? Lá não deu não, né? Lá já fiz minha farra toda. Entende? Então, o que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês? Princípios são necessários. E só de você modificar seu caráter, você já bloqueia espíritos. Jesus andava bloqueando, só dele andar. Os espíritos já eram bloqueados. Jesus, os passos deles eram decretos de destruição das trevas. As palavras de ensino que ele dava já subjugavam os tronos, subjugava governadores e principados. Você entende? Só do fato de Jesus curar uma pessoa, ele já trazia o evangelismo e a implantação de uma nova cultura. Gente, a cura chama-se recolonização. Você entende? Nos céus, a enfermidade. Jesus chegou na terra, suponhamos, e viu uma pessoa doente. Falei, por que você está doente? Ele falou, estou doente, estou com paralisia no meu braço. Jesus, o que é isso? Ah, meu braço não funciona. Mas eu não sei o que é isso. Quando vocês eram da minha terra, isso não existia. Quando vocês eram minha colônia, isso não existia. Então agora eu vou ter que recolonizar vocês. Criou a cura, curou, voltou ao estado original. Entenderam? Então tudo quando está no devido lugar, todos os princípios quando estão sendo praticados, as coisas funcionam. Hoje no nosso meio eu tenho investido muito mais para te ajudar a não precisar ficar doente do que ficar demonstrando que Deus me usa para ministrar milagre. Cadê o Ada? O Ada tinha umas dor cabulosas para as cabeças dele. Ao invés de eu ficar tentando orar para ele ser curado, eu fui ajudar ele a conquistar a cura dele sozinha. Para ele poder funcionar. O único dia que não deu certo foi o dia que ele comeu um trem lá, deu um trem na barriga dele lá, o bicho ficou torto. Ele falou, hoje eu não consegui, cara, eu sei o que aconteceu. Eu falei, não, cara, Deus falou pra mim que você comeu um trem errado. Ah, então por isso que eu tava soltando aquele negócio aí. Eu falei, era por causa daquilo mesmo. Entende? Então existe hoje, através de Jesus, a possibilidade de você entender que você não precisa ficar doente. Perfeito, gente? Quem lembra daquela passagem que está aqui no Evangelho de Mateus? Abram Coríntios aí rapidinho, que eu vou ler uma passagem para vocês. Coríntios 7. Hoje eu vou usar Paulo, tá, gente? Embora eu falei que eu não queria usar mais ninguém, mas hoje eu vou falar sobre Paulo um pouquinho. Pronto, eu vou só ditar o texto que é mais fácil. Quem recorda daquele texto que Jesus está parado, ele pega um paralítico deitado e ele fala assim, gente, filho, perdoados são os seus pecados, levanta, toma o seu leito e vai para sua casa. Aí as pessoas começaram a razoar no coração delas. O que é razoar? Questionar, criticar internamente. Aí Jesus disse, por que razoais em vossos corações? O que vos é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou levanta, toma o seu leito e vai para sua casa? Para que saibais que o Filho do Homem tem autorexia, tem autoridade nos céus e na terra, disse ao paralítico, levanta, toma o seu leito e vai para sua casa. É esse exatamente o texto. Perfeito? O que Jesus fez? Eu acordei 5h45 da manhã. Meu corpo ainda estava dormindo, mas meu espírito despertou. Eu lembro de eu estar fazendo assim, ó, desse jeito aqui, ó. Meu olho estava, acho que 1 milímetro só aberto, eu fazendo uma força terrível para acordar. Por quê? Eu acordei 5h45, mas tinha ido dormir às 4h. E fora de um fluxo completo, de um tempão ficando sem dormir. E Jesus falou assim, Wagner, você quer entender esse texto? Eu falei, quero. Eu falei assim, Jesus, o que o senhor fez nesse texto? O que o senhor fez nessa passagem? Jesus falou assim, Wagner, eu simplesmente removi o ambiente da doença dele. Eu simplesmente deixei o corpo dele inapto a ser doente, a receber uma enfermidade dentro do corpo dele. Quem me entende? Quando há santidade dentro de um corpo, o corpo perde a capacidade de ficar. Tá vendo a importância do caráter, meus amores? Tá vendo a importância de tratar o caráter? O caráter resolve o seu casamento, o caráter resolve o seu relacionamento com Deus, o caráter resolve as doenças do seu corpo, o caráter resolve a capacidade que você tem de ministrar as pessoas, o caráter resolve a capacidade que você tem de dar decreto e fazer as coisas acontecerem. Quem me entende? Ou seja, santidade não é uma prática, santidade é um resultado. Então, quando você remove as práticas de pecado, porque os princípios vieram para dentro das suas práticas, acabou a doença, gente. Quem me entende?
Esse dia pra trás tava um frio de rachar mamona. Aí tá lá o Diogo. Chinelo de dedo, bermuda. Um frio terrível. E lá vai ele lavar as pernas, naquela água que parecia mais um gelo do que água. Eu pensando, rapaz, esse guri vai ficar doente desse jeito? Eu olhei pro Diogo assim e falei, peraí, eu acho que eu tô sendo evangelizado por relacionamento. Quem tá acreditando que não tem um corpo fraco é ele. E quem tá acreditando que Deus fez um corpo extremamente fraco sou eu. Seja convertido, Wagner. Agora. Vocês entendem? De tantas vezes que ele já fez isso, o corpo dele criou sistema imunológico para que ele possa fazer esse tipo de circunstância. Deveria eu aprender a fazer isso aí. Afinal de contas, no deserto, eles saíam de 0 a 100 em um segundo. Ele saiu de menos lá vai quantos para trás para 40, 50 graus. E o corpo dele estava sempre pronto para esse tipo de circunstância. Quem me entende? Consegue entender? Quando se trata de casamento, meus amores, existem duas referências acerca de casamento. E a teologia pós-moderna e antiga insiste em colocar Paulo e Jesus um contra o outro. Eu sonho faz 6 anos falar essa frase e a oportunidade me foi dada agora de dizer ela. Por um período, quando eu estudei exegese, eu queria pegar Paulo e torcer o pescoço dele assim, ó, que para mim ele era um louco. Mas eu percebi que quando eu isolei as entradas, ou seja, eu parei de escutar qualquer pessoa que não fosse Jesus, inclusive os autores bíblicos, e me centrei somente em Jesus. Por isso que hoje, quando eu vou conversar com as pessoas, tanto que hoje eu vou quebrar o protocolo falando sobre Paulo, tá? Porque para mim não é que não precisa. Pode ler de Deus, é maravilhoso. Mas tem tanto conteúdo incrível em Jesus que eu vou gastar a minha vida inteira e talvez não precise nem falar de mais nada, tá? Tudo é maravilhoso e tudo é equilíbrio. Só que criaram uma ideia de que Paulo, ele ensina contrário a Jesus. Criaram uma ideia que o conceito de Paulo acerca de casamento não tem nada a ver com o conceito de Jesus, gente. Absolutamente nada a ver. Quem já ouviu isso alguma vez na vida aqui, pelo amor de Deus? Quase ninguém. Não estão estudando, né, seus caras de pau? Ou seja, infelizmente, quando você aprofunda um pouquinho na hora de estudar, você descobre que eles colocam Paulo contra Jesus o tempo todo e Paulo contra Tiago. Como se as epístolas de Paulo contradizessem a epístola de Tiago, como, por exemplo, fé sem obras e fé com obras. Um fala uma coisa, outro fala outra. Cansei de dizer isso aqui pro Vinícius, que o Vinícius foi o que foi mais tempo perto de mim aqui, de todos que estão aqui dentro. Cansei de falar isso para ele 1 milhão de vezes. Ninguém vai entender Paulo se antes não entender Primeiro conheça Jesus. Aí sim você vai entender o que Paulo disse. Todas as objeções que Jesus disse e todas as objeções que Paulo diz, elas se encaixam. Uma na lacuna do outro e se completam. Quando você não conhece Jesus, você acha que Paulo está contrariando Jesus no capítulo 7 inteirinho de Coríntios. Inteirinho. Principalmente quando se trata de separação e divórcio. Assunto esse, gente, que eu gastei muito tempo estudando, gente. Esse realmente eu estudei no físico. Estudei esses textos no grego 1 milhão de vezes por causa de um problema da minha família, que eu queria entender o casamento do meu sogro com a minha sogra, por causa de um casal que já nos acompanha aqui no nosso meio e por causa de um outro casal acerca de separação. Porque a separação é um assunto extremamente complexo. Presta atenção. Jesus não trabalha com significado. Jesus trabalha com sentido. Então não adianta você ler um versículo e querer isolar ele de um todo, porque não vai funcionar. Vocês estão comigo? Você precisa ler tudo o que Jesus disse e extrair o sentido geral de tudo que ele quis falar. Lê tudo e extrai o sentido É isso que você precisa aprender se você quiser de verdade entender Jesus. As pessoas pegaram os textos de Paulo, gente, e torceram os textos de Paulo e colocaram sentidos aqui absurdados. Se o pai deixar, nós já vamos começar por aqui já. E eu vou mostrar para vocês o que a teologia pós-moderna diz que a mulher tem que ser. E depois eu vou dizer para vocês o que afinal de contas Paulo está dizendo. Perfeito? Nós temos uma casa e uma família morando ali dentro. Todas as vezes que você vê Deus atribuindo a pessoas juntas que fazem sexo e têm filhos, ele chama isso aí de família. Perfeito? Qual é o conceito de Jesus acerca de família? Abram Mateus capítulo 19, deixa marcado Coríntios 7, tá? Bem rapidinho. Capítulo 19, versículo 4.
Eu questionei Jesus, falei assim, Jesus, todo mundo está me perguntando por que Deus nunca falou sobre homossexualismo. E por que ninguém fala isso na Bíblia Sagrada? Aí o próprio Jesus me respondeu, ele falou, Wagner, eu falei sobre homossexualismo. Eu falei, na onde? Aí brotou o texto dentro do meu peito. Aí o texto brotou dentro do meu peito e trouxe a claridade que deveria ter. Aí eu fui ver que realmente Jesus fala sobre o homossexualismo. Com todo o respeito do mundo, mas ele fala. Capítulo 19, versículo 4, está escrito assim, ó. Não lestes que no princípio, Gênesis 1:1, perfeito? Até o capítulo 2. Do capítulo 3 em diante, não é mais no princípio, é depois do princípio, perfeito? Quando Jesus chegou no capítulo 19 e disse, não lestes que no princípio foi assim, todo mundo fica em silêncio e fica quieto. Por quê? Porque existe o grupo do princípio e existe os depois do princípio, que é da época da queda. Então os judeus entendiam isso aqui muito bem. Então todo mundo baixou, rabinho no vão da perna e ficaram quietinhos. Há uma diferença extremamente grande. Não lês que no princípio o Criador os fez homem e mulher, digam genitivo. Eu estou falando de sexo, eu estou falando de DNA, eu estou falando de cromossomo, eu estou falando de aparelho reprodutor. Você pode pegar um homem, colocar seios nele, pode fazer a cirurgia transexual do genital dele e deixar ele como uma mulher, né? Aparentemente. É só um buraco aquilo. Você pode tirar o gogó, tomar hormônio feminino. Gente, eu já vi americanos que são mulheres, você olha, você desacredita visualmente. Mas uma coisa, não existe cirurgia na Terra que vai conseguir fazer. É colocar um útero dentro de um homem e fazer ele funcionar. Só o útero já basta. Ou todo o sistema reprodutor de uma mulher. Por quê? Para isso funcionar, meus amores, você precisa de DNA. Sem DNA não vai funcionar. Tá aqui, ó. Quem está conseguindo me entender? Então aqui a gente está falando de genitivo. Homem e mulher. Perfeito. Homem e mulher. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe. Como é que eu sei se esse pai é homem genitivo ou se esse pai é mulher genitivo se passando por pai? Como é que eu sei? O que precisa se ter ou fazer para ser um pai? No contexto biológico. O que precisa ser feito? Ficar em silêncio. Eu também acho. O que precisa ser feito? Hã? Para ser pai. Biológico. Sim. Você precisa ter um órgão genital masculino. Você precisa ter células haploides chamadas de espermatozoides. Você precisa coabitar com alguém de um sexo diferente do seu. Esse alguém do sexo diferente do seu precisa incubar essa semente, que vocês vão entender que a mulher é incubadora, transformar essa semente numa criança, nascer, para que ele daí então seja pai biológico. Então, a única coisa que nos resta aqui é um homem. Quem me entende? Quem consegue me entender? Então, pai aqui no texto é homem. E mulher? Faz a inversão. Precisa ser do sexo feminino, precisa ter o órgão reprodutor feminino, precisa ter o sistema de reprodução feminino, precisa ter os óvulos que em contato com o espermatozoide vira zigoto, gruda na toroponterina, desce para dentro do útero, depois de 9 meses você vê o resultado. Beleza? Não tem outro jeito, é desse jeito. Então nós já enxergamos aqui eu tô falando de biologia, tá, gente? Eu tô falando de ciência aqui, eu não tô brincando. Você precisa de um homem que fecunda, uma mulher a ser fecundada, ambos conquistando uma criança, e daí então você tem pai e mãe. Biológicos. Estou falando de cuidado, tá? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma única só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Ai, que vontade de falar desse texto aqui também, mas deixa para depois. Presta atenção, vamos ver o cenário. Homem, mulher.
deixou pai. Se deixou pai, significa que ele é filho. Fruto de um casamento. A mulher a mesma coisa. Pai e mãe. Ela é filha. Fruto de um casamento. Entre um homem e uma mulher. Afinal de contas, homem, mulher, fecundaram, nasceu uma criança. Virou pai e mãe. Pai e mãe. Filho e filha. Coabitaram entre eles, gerou-se uma criança. Se tornaram e mãe. Essa é a família. Qualquer coisa fora disso, sinto muito te dizer. Wagner, os homossexuais existiam? Existiam. Desde Deuteronômio eles já existem, gente. E ó, a diferença é que Deus não lida com os homossexuais como a maioria da igreja, evangélica hoje lida. Infelizmente, os líderes evangélicos hoje dizem que recebem bem os homossexuais. Isso é mentira. Ou é mentira deles, ou eu sou cego, porque eu viajei o Brasil inteiro, ministrei dentro da maioria dos ministérios que existem, que eu não quero queimar ninguém aqui, e eu não vi nenhum deles tratar bem nenhum homossexual em todos os anos que eu viajei dentro de todos os ministérios. Só em anglicana, algumas igrejas extremamente tradicionais e antigas, que umas parecem até católicas, que eu não ministrei, porque o resto eu ministrei praticamente todas elas. Todas. Todas. E a recepção é sempre a mesma. Extremamente crítica, religiosa e agressiva com qualquer pessoa que pratica o homossexualismo, o lesbianismo ou qualquer coisa nesse aspecto. E quando as meninas da dança descobriam que alguma das meninas ali dentro tinha problema com o homossexualismo, rapaz, já fui pastor, meu filho, 10 anos da minha vida, 12 anos da minha vida. As meninas excluía mesmo, deixava de lado a irmãzinha, cara. De lado. Lembro muito bem do pastor que era pastor nosso, o rapazinho foi dançar a música e fez assim, ó, braço mais afeminado. Tu vira é homem, rapaz! Represente Deus feito macho! Sabe, falta de sabedoria de lidar com as pessoas e falta de coerência. Por mais que nós sorrimos e brincamos um pouco, respeito às pessoas é uma coisa que todo mundo tem que ter. E saber lidar com as circunstâncias. Nós já recebemos homossexuais dentro das nossas reuniões. Vocês nem ficaram sabendo. Vocês me entendem? Tratamos com eles ali dentro, mexemos com eles ali dentro e vocês nem ficaram sabendo. Além de já tratarmos já raízes dentro do nosso meio mesmo, com carinho, com amor. Sempre com muita consciência e sabendo lidar do jeito que tem que se lidar. O que nós entendemos aqui? A família já foi feita assim. A posição de um homem é a posição de uma mulher. Deus estabeleceu alguns princípios para o homem e para a mulher e você não vai poder fugir deles. Se você fugir deles, você vai quebrar o equilíbrio que ele criou. Deus não criou uma obrigação para eu e você vivermos. Se uma mulher quer viver com outra mulher, gente, a vida é dela. Se um homem quer viver com outro homem, a vida é deles. Deus não vai os amaldiçoar em tempo de vida, mas a consequência do comportamento deles vai de verdade conduzir eles para onde eles querem ir. Ah, então o Wagner é injusto. Então só porque eu quero namorar com uma mulher, Deus vai me levar para o inferno? Deus não vai levar ninguém para o inferno. Quem me entende? É só Ele quem deixa... quiser que vai levar pro Exatamente, é só quem quiser que vai para lá. Ele criou diretrizes e disse para as pessoas, vai aonde você quiser. Isso acontece desde Gênesis capítulo 1. Homem, aqui você come, aqui você come, aqui você come. Só essa aqui que não, tá bom? Tá bom, vou lá comer que você falou que não pode. Quem me entende? E não é questão de não poder. Todas as coisas você pode. Pode, a questão é uma escolha sua. É você quem escolhe para onde você vai. Então, hoje, infelizmente, dizer para as pessoas... Ou seja, infelizmente, as pessoas hoje, por falta de consciência e falta de tato em Deus, de conhecimento bíblico, tenta criar uma figura de Deus ruim. Nós vamos tirar um dia para nós fazermos um debate entre nós todos. Eu vou fazer um desafio com todos vocês. Se vocês quiserem inverter, nós vamos fazer. Nós não vamos fazer o ateu número 2. Tá? Nós não vamos fazer o ateu 2. Vocês estavam no ateu do dia ou não? Paulada, né? Os meninos quase que se desviam. O Thiago, nos 30 primeiros minutos, já está comigo já. O que eu quero que vocês guardem na cabeça? Nós não vamos fazer o ateu número 2. Que o ateu não se passou nada mais do que... Eu me passei como ateu e comecei a tentar provar para vocês que Deus não existe. E o pior, só para vocês terem consciência que o fundamento da maioria das pessoas não é sólido. Mas nós vamos fazer o contrário. Ao contrário. Vocês vão tentar provar para mim que Deus não existe. Perfeito? Vocês vão tentar provar para mim que Deus não é real. E eu vou contra-argumentar contra todos vocês. Parece arrogância da minha parte. Não pode fazer isso, as câmeras estão filmando, filho. Não pode nem mexer, por favor.
Ou seja, uma coisa eu vou garantir para vocês, sem arrogância e sem prepotência. Eu tenho certeza que eu não vou perder para vocês. O desafio está sendo lançado e nós vamos ter um momento desse. Por que que isso vai ser importante para mim e para vocês? Por quê? Porque você precisa saber aonde você está, quem você é, qual é a sua identidade e com quem você vive de verdade. Para que nada remova você do devido lugar onde você está. Há minutos atrás estávamos no outro bosque, lá no outro parque, e ainda comentei com o pessoal, falei, como é que é uma questão de conceito, né? Enquanto nós estamos tentando buscar o Deus da Bíblia, tem pessoas tentando buscar outros deuses aqui próximos da gente. Quem me entende? É isso que nós temos que ter consciência. E buscar sempre é encontrar. Eles ainda não encontraram. Então nós já temos um parâmetro. Existe um equilíbrio aqui entre homem e mulher. O homem tem suas devidas funções, a mulher tem suas devidas funções. O homem tem seus devidos direitos, a mulher tem seus devidos direitos. O homem tem seus devidos deveres e a mulher a mesma coisa. Cada pessoa que se desencaixa um minutinho já dá problema. Quem entende um pouquinho de mecânica aqui? Em cima existe, do carro, do motor, existe o cabeçote, existem válvulas em cima. Quando essas válvulas elas se desequilibram, o que acontece? O motor começa a dar problema. Tudo que o carro não funciona direito. Tudo que infelizmente não é equilibrado começa a dar problema. Se o aro da bicicleta está torto assim, não é ruim de pedalar? Se o óculos está sujo, já não dá problema? Se o grau do óculos já não está no ponto, já não dá problema? Tudo que está fora do devido equilíbrio começa a nos causar problemas. Por isso que o casamento, para a grande maioria das pessoas, é desgastante e complicado. Porque está desequilibrado, está faltando princípio. Por isso que o brilho nos olhos acabou. Por isso que o prazer de estar junto acabou. Por isso que muitas das coisas que nós desfrutávamos antes, de repente foi jogado por água abaixo. Porque, infelizmente, está faltando equilíbrio, está faltando a devida ferramenta que ajusta aquilo e faz aquilo chegar onde tem que chegar. Quem está comigo? Coríntios 7, gente. Pergunta? Quer perguntar? Não. Coríntios 7. Desculpa, gente. Perdão. Mateus 5 e Mateus 19. Desculpa. Jesus falou, começa por mim. Então vamos lá. Acabei de falar que tem que começar por ele, vou lá em Paulo. Característica de Jesus, gente, quando ele vai ensinar. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. Presta atenção, gente, ó. Presta bastante atenção. Quando Deus quiser te ensinar sobre preto, ele vai falar do branco. Quando Deus quiser te falar de coisa baixa, ele vai começar te ensinando sobre coisas altas. Quando Deus quiser te ensinar sobre casamento, ele vai te ensinar sobre divórcio. Quem entendeu? Aprenderam a característica? Jesus sempre faz isso, cara. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele pegou um homem mau para destacar algo bom. Vocês me entendem? Ele chamou quem não era para fazer quem era. É característico de Deus fazer isso aqui. Perfeito? Capítulo 5, versículo 27. Olha que legal. Ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. A palavra adultério aqui do versículo 27 é diferente do versículo 32. A palavra 27 aqui é uma no grego e a palavra do versículo 31 e 32 é porneia, é outro sentido. Perfeito? O adultério do 27 não quebra aliança. O adultério do 32, 31 e 32 quebra aliança de sangue. O adultério do 27 acontece torto e direito e precisa de confessar e precisa de verdade de conversar e perdão. O adultério 31 quebra aliança e pode ser restaurado também com perdão. E vocês vão entender a diferença entre um casamento de filho e um casamento de um cristão. Certo? Só um minutinho, filho, rapidinho. Vocês vão ver a diferença entre um e outro. Vocês vão ver a diferença entre agradar o coração de Deus e cumprir leis. Vocês vão ver a diferença entre um e outro nesse exato minuto. Fala, príncipe. Existe a aliança de sangue e a mais forte. A mais Sim. fraca é a mais forte. Sim. A aliança de sangue quebra a aliança a outra. E aí, essa aqui também pode quebrar essa. Quase. Quase isso. Existem duas alianças, meu filho. A aliança de alma e a aliança de sangue, tá? Existem duas alianças. As duas são muito fortes.
Eu vou tentar explicar para elas aqui para ficar mais fácil, mas você já está bem esperto. Vamos lá, ó. O 27, olha para você ver como é que funciona, ó. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher, olhar para a mulher é pecado? Maridos, olhem para a mulher dos outros maridos aqui, vai lá. Olha para uma mulher que não é a sua esposa. Vamos começar por aqui, ó. Olha lá. Os outros maridos já estão tudo com facão na mão. Até aqui, não tem problema. Tá vendo a necessidade do caráter? Não tem problema. Olhar não é pecado. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. O que é intenção impura, gente? Talvez na sua tradução está com cobiça. Talvez na sua tradução está com desejo. Desejo não é intenção. Cobiça não é desejo, não é intenção. Porém, eles são sinônimos, eles se conversam. E a gente precisa dessas 3 palavrinhas para poder descrever o que significa no grego. Perfeito? Intenção, propósito original. Desejo, querer ter, cobiça. Querer fazer com é desejo. Cobiça, querer ter igual ou ser a pessoa. Por exemplo, vou fazer com a minha esposa para não ter problema aqui no mundo espiritual. Filho, senta lá quietinho lá. Por favorzinho, filho. Prestem bastante atenção para vocês entenderem. Intenção impura significa propósito original. Suponhamos que a Ana estava parada na janela, me esperando na janela, e eu tô casado com a Flávia. Sacaram a brincadeira? Ela chama Ana Flávia, por incrível que pareça. E eu tô casado com a Flávia e eu sei que quando eu chegar na esquina eu vou encontrar com a Ana. Quem entendeu a brincadeira? E de repente eu tomo banho de manhã para ir pro trabalho, só que eu nunca tomo. Passo logo uma arfazema. Nem sei o que é isso, gente. Eu vi um cara falando isso uma vez, achei engraçado e que eu copiei. Aí eu boto uma roupa mais chique para poder ir trabalhar. Aí a Flávia me pergunta, tá bonitão, onde você vai? Vou trabalhar. Mas você nunca faz isso? Decidi mudar. Para você, meu amor. Ou seja, estaria eu fingindo para mim mesmo que eu estaria simplesmente cuidando de mim para minha esposa. E na realidade, eu só estou tentando passar naquele outro lugar e gerar uma oportunidade de eu conversar com a senhora Ana. Entenderam? Que no final das contas as 2 é minha esposa, tá, gente? Entenderam a brincadeira? Isso chama-se intenção, propósito original. Eu já sei que vou encontrar com outra pessoa, por isso eu já começo a produzir algumas coisas. É como se eu fosse na casa da dona Cristina, que é minha esposa, falando que quero tomar café com ela, mas na realidade eu só queria me encontrar com a Ana. E eu tô todo empolgado, eu lavo louça, eu limpo o chão, intencionado em ver a Ana. Entenderam o que é intenção, gente? Entenderam? Entenderam? Ou seja, quando eu descubro que a Ana não vai voltar da faculdade, a vontade de limpar o chão acaba, a vontade de tomar café com a mulher acaba. Antes era a sogra, agora é a véia. E tudo começa a incomodar e você já não quer fazer mais nada. Quem me entendeu? Isso é intenção, desejo. Desejo, imagina que você olha para uma comida e quer comer. Imagina que você olha para um homem, para uma mulher e quer fazer coisas sexuais ou ter alguma coisa com essa pessoa. Carinho, atenção, ouvir, sexo ou qualquer coisa, isso é desejo. Cobiça, eu quero ter aquilo para mim. Ou igual, ou o que eu estou vendo. Quem me entendeu? Uma mulher um dia olhou na minha cara e falou assim, pastor, eu queria tanto que meu marido fosse exatamente assim, igual a você. A palavra eu queria tanto que meu marido foi só a porta de entrada, porque é exatamente igual a você, não tem como. Ou é eu, ou é ele. Quem me entendeu? Isso é cobiça, gente. Na lata de pau de ferro. A lata de pau de ferro? É, exatamente. Entenderam a brincadeira? O que o texto está dizendo, gente? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, na onde? Na sua alma, já cometeu adultério com ela. Atenção, jovens, adultos, idosos e qualquer idade que pratica pornografia. Isso é adultério. Porque se você não intencionar, você está desejando. Se não desejar, você está cobiçando. E tudo isso está acontecendo dentro do seu coração. Infelizmente, a pornografia é adultério para quem é casado. E é adultério para quem não é casado, do mesmo jeito. Entenderam? Porque o sentido de adultério não é só a infidelidade conjugal. O sentido do adultério está relacionado com a impureza. Está relacionado com a prostituição do seu corpo e da sua alma.
É muito importante que você entenda isso. Prostituição. É quando uma pessoa, filho, pensa assim, ó. Você acha certo, você tá jogando futebol com seus amiguinhos. Aí chega, por exemplo, um dos seus amiguinhos. Você tá jogando aqui no time amarelo, tem o time azul. Aí chega um mocinho do time azul e fala pro seu goleiro assim, ó. Deixa a bola passar que eu te dou um picolé. É certo isso? Ao invés de seu goleiro te proteger, ele vai fingir que não vai agarrar. Aí o time azul vai ganhar porque seu goleiro não quer agarrar. Você acha isso justo? É certo? Não. Isso é uma forma de se prostituir. Entendeu? É uma forma errada de se viver. Espero que você tenha entendido. 31. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por porneia, por imoralidade sexual, infidelidade sexual. Aqui está a aliança que quebra o casamento. Se você pensa que dá para cantar aquela musiquinha, o jeito é dar uma fugidinha com você, você está redondamente enganado. Você está arrumando um problema para sua cabeça que você não tem noção. Segundo os discípulos do capítulo 19, presta bastante atenção, segundo os discípulos do capítulo 19, casamento pode virar uma jaula e pode te levar ao inferno. Então não brinca com isso aqui, gente. Casamento é um negócio extremamente sério. Casamento me tomou quase um ano estudando, quase 12, 13 horas por dia para descobrir o que era isso aqui. Porque no meu primeiro ano de casamento eu li a Bíblia de capa a capa para arrumar um jeito de eu separar da minha esposa. E quando eu vi que o negócio era totalmente diferente do que eu imaginava, eu falei, Jesus, como é que eu saio desse buraco que eu entrei? Onde eu fui amarrar minha égua? Onde o senhor estava com a cabeça quando o senhor disse que melhor doido que um? Tudo isso passou na minha cabeça. De repente eu descobri que na realidade não era o casamento que era ruim. Eram os integrantes do casamento que faziam mal. Aos boleiros e boleiras aqui de plantão, adianta usar todos os ingredientes bons e um ovo estragado? Aí eu te pergunto, o bolo que é ruim ou o ingrediente estava estragado? Casamento é maravilhoso, quem estraga ele somos nós. Perfeito? Então vamos corrigir esse cenário aí ruim aí. Combinado ou não? Quem estraga são as crianças, todo mundo. É, todo mundo. Esse Natan é o cara. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Imoralidade sexual. Faz com que a cometa adultério e assim subconsequentemente. Resumindo a brincadeira de forma bem objetiva. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19. Se eu adulterar, eu já faço ela se tornar adúltera. Wagner, isso é injusto. Quem mandou ela casar comigo? Quem me entendeu? Deus. É isso que eu quero que vocês guardem. Por isso que Deus não pede para ninguém casar com ninguém. Esse é o grande segredo. Ele só vai te orientar a casar com alguém se você de verdade insistir muito para procurar uma resposta dele. Se ela adulterar, além dela adulterar, ela também torna adúltero. Existe uma diferença de adultério e adulterar. Adultério é um estado, adulterar é um pecado. Entenderam a diferença? A Bíblia fala sobre um estado. Então não adianta ficar fazendo muita bagunça. Suponhamos que eu adulterasse, saísse com outra mulher. Pronto. Com a mulher com quem eu quebrei a aliança, eu não posso me casar com ela pro resto da minha vida. Quem me entendeu? Mas se ela é o amor da minha vida, deveria ter pensado isso antes de casar. Perfeito? Isso é só um argumento ridicularizado da alma. Todo mundo comigo aqui, ó. Vamos esperar, vai lá. Isso, pronto. Só não pode correr mais aqui, tá, gatinho? Senão vai estragar aqui a filmagem. Vamos de novo. Cada vez que eu sair com a moça, eu adultero. Suja minha alma. Peço perdão e Deus me perdoa. Saio com a mulher, adultero. Suja minha alma. Peço perdão e Deus me perdoa. Numa brincadeira dessa, o filho do homem chega. E aí? Sinto muito lhe dizer. Já era. Entenderam a brincadeira? Então não brinque com isso. O inferno não é uma brincadeira para se brincar. Tá? Não é uma brincadeira. Embora não me preocupe muito com ele. Mas não é um bom lugar para ninguém ir para lá. Tá? Outra coisa importantíssima. Você morre. É, exatamente. Palavra, né, filho? O que eu quero que vocês guardem no coração de vocês? Quer seja o homem adulterando ou a mulher adulterando, ambos vão viver problemas terríveis. A primeira aliança de casamento é a que vai dar certo 100%. A segunda já não vai ser igual à primeira mais. Me perdoem aos segundos casados aqui. Me perdoem. Mas essa é a verdade. Nua e crua. Não queria ter que dizer isso para vocês, mas é um fato.
Significa que eu não vou poder ser feliz? Mentira, vai ser feliz. Significa que eu não posso viver como filho? Mentira, você pode viver como filho sim. A diferença é que o primeiro casamento ia te proporcionar coisas muito maiores do que o segundo. Quem entendeu? Mas eu não quero... Paciência. Mas eu não vou ter alegria, vida? Vai ter, gente. Vai viver super bem. Só não vai ser igual como o primeiro. Obrigado, meu lindão. Obrigado mesmo. Ô, Vânia, e quando o caso de uma pessoa que já separou e casa com alguém que vai casar pela primeira vez, por exemplo? A pessoa está entrando dentro de um abacaxi. Quem está casando pela primeira vez. Entendeu? Infelizmente. Eu tive 4 horas... Eu vou falar isso aqui porque a sua pergunta eu fiz ela para Jesus. Eu tive uma experiência, eu fiquei 4 horas com Jesus. A pessoa de Jesus real dentro do quarto, dentro do Tacurubi, naquele lugar onde quem estava comigo dentro de carro eu via apontando.